Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, glória a Deus. Estava lendo aqui o livro de Jeremias. O livro de Jeremias é muito interessante. Depois de Jeremias passar 40 capítulos ali, né? Se a gente vai ler o livro ali, a gente vai ver 40 capítulos de Jeremias falando da desobediência do povo de Israel, de como o povo de Israel era imprudente nas suas decisões, de como eles viviam e amavam a iniquidade. E a partir do capítulo 43, aqui nós vamos ver o juízo de Deus ocorrendo. E o capítulo 43 é muito interessante porque é o momento que o povo de Israel ele está sendo devastado por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia da época. E Deus dando algumas orientações por meio de Jeremias ao povo de Israel, e eles sempre desobedecendo e nunca querendo ouvir, porque as ordens de Deus sempre iam ao contrário daquilo que eles pensavam e daquilo que eles queriam. Assim como nos dias de hoje, na verdade, tem muita gente que não quer ouvir a Deus pelo fato da palavra de Deus ir contra os seus princípios, as suas vontades, seus desejos. É mais fácil fugir da presença de Deus, viver nas trevas, viver no escuro, se escondendo da luz, né? E no capítulo 43, o que me chama a atenção no versículo 10, eu já tinha visto isso pouco antes, alguns capítulos antes, mas eu estava lendo aqui quando sobrou um remanescente ali do povo de Israel, e quando eles pedem ali uma palavra da parte do Senhor para Jeremias, ele diz que eles não deveriam ir para o Egito, se esconder, fugir da guerra, fugir da fome, fugir ali da morte, da pestilência e assim por diante. Jeremias, ele dá uma palavra da parte do Senhor, diz que eles deveriam continuar em Jerusalém e não ir para o Egito, fugir da guerra e das outras coisas mais que aconteceria contra a vida deles. Eles disseram: você está mentindo para nós. Deus não está dizendo para nós ficarmos aqui e nós vamos para o Egito. Eles partem para o Egito e olha o versículo 10 do capítulo 43, o que diz aqui. Então diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, certamente trarei meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, aqui para o Egito, colocarei seu trono sobre estas pedras que escondi. Ele estenderá sobre elas sua tenda real. Queridos, o que me faz pontuar esse texto aqui? O texto diz: certamente trarei meu servo Nabucodonosor. Nós vamos ver que Deus está usando um homem profano, que era o rei da Babilônia, para trazer o julgamento sobre o povo de Israel. Às vezes o que nós estamos passando hoje, perseguições, desemprego, a situação financeira muito complicada, passando ali, às vezes, a perca de algo que a gente amava tanto, alguma coisa que nós estivermos passando na nossa vida, uma catástrofe que está fazendo com que o nosso coração fique ansioso, fique entristecido, fique aborrecido e, sabe, a ponto da gente querer até mesmo tirar a nossa vida, né? Uma vontade, um desgosto, uma desvontade, não sei se existe essa palavra no vocabulário, mas um desgosto da vida. Às vezes pode estar ocorrendo isso na sua vida, mas é assim, queridos. Nós, cristãos, principalmente a igreja evangélica, quando nós estamos passando pela prova, muitas vezes a gente diz que Satanás se levantou contra a gente.
que Satanás está nos perseguindo. Às vezes pode ser Satanás, queridos, mas com o aval de Deus. E nós temos uma tendência muito feia de terceirizar nossa responsabilidade. Muitas vezes nós estamos passando situações pelo fato de nós fazermos plantios ruins, coisas que nós fizemos ali que, como diz o ditado, até o diabo duvida. E Deus tem um momento que Ele quer tratar de nós. E Ele vai usar algumas ferramentas para que isso aconteça. Então às vezes Deus vai promover tempestades, Deus vai promover na nossa vida dificuldades tamanhas para que eu e você reconheça o tamanho do pecado e o tamanho do erro que a gente está seguindo, para que a gente se arrependa e volte atrás. Deus, Ele nos ama tanto que Ele é capaz de nos disciplinar para que a gente possa acordar para a vida. É como aquela criança rebelde que fica fazendo birra, que fica ali desobedecendo. O papai ou a mamãe chega ali com uma varinha da correção, com um chinelinho para corrigir o seu filho, e de repente o seu filho volta atrás e entende que ele está errado. E Deus, Ele sempre vai ter um jeitinho para nos disciplinar. Eu não sei qual é a situação da sua vida, o que você está passando hoje, mas uma coisa eu sei, se você estiver passando pelo vale, entenda, Deus está tratando de você. Deus, Ele quer ganhar o seu coração. Deus, Ele não quer que você se perca e vá para o inferno. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Infelizmente, não será todos os homens que serão salvos pelo simples fato do coração estar pedrificado e não querer ouvir a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. A repreensão que Ele está te dando hoje é no intuito de te salvar. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima. Um grande abraço.